mudança de filosofia no departamento de futebol do Vasco da Gama. Novas implementações de metodologia de trabalho serão aplicadas pelo Admar Lopes. Ontem, o processo de contratação de jogadores do Vasco da Gama deu uma reviravolta. O nosso Admar Lopes deixou muito claro a situação inerente ao elenco do Vasco, quando ele disse que é desequilibrado. Ele falou a palavra autonomia 5 vezes aí durante a coletiva, e a gente vai falar muito aí sobre essa situação de mercado da bola, algumas negociações que estão em curso, muito avançadas, outras negociações que a gente está se questionando se o Admar dará seguimento aqui no Vasco da Gama. Vamos falar também sobre a situação envolvendo o processo de renovação de contrato e também a saída de atletas do Vasco da Gama. E também iremos abordar a situação da reapresentação do Cruz Maltino. Peço a você, meu amigo querido, minha irmã vascaína, para você se inscrever no nosso canal. Não deixe de se inscrever, não deixe de vir a fazer parte da nossa família Cruz Maltina. Bom, o seguinte, vamos começar falando aqui sobre a reapresentação do Vasco. Os primeiros atletas começaram a chegar no Rio de Janeiro. Segunda-feira acaba as férias dos atletas vascaínos. Lembrando que os jogadores que estão no departamento médico, como é o DVD e o jogador Estrela, estes não tiveram férias. Ficaram no CT Moacir Barbosa para simplesmente aprimorar a forma física, fazendo trabalho ali de transição e fortalecimento muscular. Meus amigos, o seguinte, a gente vai ter novidades, alguns jogadores aí que voltam aí de empréstimo vão ser realocados no Vasco da Gama, como é o destaque aí do jogador Leandrinho, que vai ser muito útil ao Fernando Diniz. Ontem, o diretor executivo, o Admar Lopes, veio a público para falar sobre a necessidade de enxugar a folha. O Vasco, além de fazer permuta, troca com moedas aí de ativos pertencentes aos gigantes da colina, o Vasco também vai enxugar a folha para quê? Tem para deixar o Vasco da Gama perfeito, e muitos jogadores deverão deixar os gigantes da colina, uns aí por empréstimo e outros aí através de rescisão de contrato automática. Situação é a seguinte: renovação de contrato. Acho que a gente não precisa mais falar de Léo Jardim e também de Felipe Coutinho, porque os dois vão permanecer no Gigante da Colina. Está um assunto superado e chato. O seguinte, algumas renovações de contrato aí, o Vasco não vai se esforçar para poder fazer, que é a situação do Puma, do Jair e do Paulinho. O Vasco entende que o que estava no alcance para ser feito
foi feito, e se os jogadores não aceitaram, paciência. Agora, ontem o Admar falou, é uma janela de meio de ano, e nessa janela de meio de ano aí, mês de junho, tem que ser jogadores que cheguem aqui já para ser titulares ou disputar vaga, sem período aí de adaptação. Isso deu uma reviravolta muito grande aí em determinadas negociações, perfeito? Algumas negociações aí, como, por exemplo, a situação do jogador Lescano. O jogador Lescano é um jovem atleta que iria precisar de um período de adaptação aqui no Rio de Janeiro. O Admar Lopes ontem falou que esse tipo de atleta que vai precisar de adaptação, que ele vai evitar trazer. Assim como o jogador também lá do PAOK, né? O meia lá do PAOK, um jogador que também, o peruano, ia precisar aí de um período de adaptação para poder jogar aqui no Gigante da Colina. O que não foi perguntado ontem para o nosso Admar é se as contratações que estavam em curso, feitas aí pelo Amodeu, se continuarão em prosseguimento, como é a situação aí do jogador Lescano, que foi oferecido ao Vasco, e uma negociação que estava, de certo modo, até muito adiantada. Essa situação aí do Sérgio Pena é uma situação que pode ter dado uma reviravolta aí no Vasco da Gama, um cara que vai precisar de adaptação. Agora, paralelamente a isso, o Vasco já tem situações oficiais aí para a gente poder falar. A situação do atleta Biel. O Vasco está aguardando um veredito do Sport em Lisboa. Até segunda-feira, o Vasco terá um parecer sobre essa situação envolvendo o atleta que jogava no Bahia. O Vasco entende que é uma contratação essencial. É o tipo de jogador que não precisaria ali de adaptação, por conhecer bem o futebol brasileiro, fez um campeonato brasileiro muito bom ano passado aqui pelo Bahia. Outra situação que ganhou muita força aí, e é a verdade prevalecendo, é a situação do jogador Brenner. Isso mesmo, do atleta Brenner da Udinese. O Fernando Diniz está fazendo um esforço descomunal para trazer esse atleta aqui para o Vasco. A petição junto ao Giuliano Bertolucci, que é o empresário do Brenner, já foi feita, está dando prioridade para vir aqui para o Vasco, a pedido aí do Fernando Diniz. E mais uma situação aí de atualização para a gente poder passar, tá? A situação do jogador Elinho, ela segue indefinida no Vasco da Gama, porque tem muita gente internamente que entende que o Elinho não possui bons números para o Vasco fazer um investimento alto nesse atleta. Porque mesmo que o Vasco desse aí o Jean David, teria uma diferença a ser paga ali junto ao Toluca. E, paralelamente a isso, surgem nomes aí como o Brian Rodrigues, que, segundo o scout do Vasco, seria um jogador muito mais barato, um jogador aí que não vai mais para a Espanha, certo? Esse é estrangeiro, mas é um cracaço de bola.
um jogador que não ia precisar de adaptação aqui no Brasil, e também a situação do jogador Vitinho, que já tem aí salários negociados com o Gigante da Colina. Então, assim, muda totalmente a situação do processo de contratação do Vasco. A gente tinha um discurso que o Vasco estava entre os 8 melhores do país. Isso muda com a chegada do Admar, que afronta diretamente a diretoria e diz que o elenco do Vasco é desequilibrado. Vamos aguardar. A gente deve ter aí pelo menos 5 reforços chegando aqui no Vasco da Gama, com a chegada aí do nosso bravo Admar. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!